Mas a gente estava falando com Antônio Van Morser, que é o estrategista-chefe e sócio da Aquavero, que está, né, muito otimista com o andamento do Ibovespa. Antônio, quanto desse resultado é fruto da situação brasileira, né, do nosso contexto interno, e quanto você acha que é o impulso que vem de fora, principalmente demanda da China, né, e também o andamento dos mercados na Europa e nos Estados Unidos, ou também os efeitos da guerra da Ucrânia? Quanto é mérito do Brasil e quanto desse crescimento da economia brasileira, do PIB e também da Bolsa vem de fora? Carlos, eu diria que a maior parte do resultado do Ibovespa ao longo dos últimos meses, você comentou agora, né, o sétimo pregão consecutivo de ganho, há 1 ou 2 semanas nós tivemos uma sequência ainda mais interessante, né, com 12 pregões consecutivos em território positivo, e muito desse resultado é fruto realmente do cenário doméstico. É claro que a gente tem também alguns ventos externos que assopram a favor do índice brasileiro, mas aqui no Brasil a gente tem uma melhora muito satisfatória em termos de riscos, né? O primeiro deles é o arcabouço fiscal, que embora não seja exatamente, né, vamos dizer assim, o que o Brasil precisa, ele é melhor do que o esperado, né? Pior do que o necessário, mas melhor do que o esperado. E isso porque afastou o risco extremo, né, um evento de cauda, de um descontrole fiscal, como aconteceu no passado, que realmente afastaria o investidor estrangeiro, obviamente faria com que o câmbio se desvalorizasse, então o dólar ficasse mais caro e alimentasse a inflação. Mas esse movimento do Ibov ao longo das últimas semanas, ele realmente é fruto, em sua maior parte, do cenário doméstico, que apresentou uma melhora muito significativa do início do ano para hoje. As perspectivas lá no começo do ano, em janeiro, elas eram muito mais sombrias, né? Tanto aqui no doméstico como também no contexto internacional. E aí, aproveitando para abordar esses ventos favoráveis que eu comentei há pouco, que vêm do exterior, a gente pode comentar a resiliência, né? Pode citar, na realidade, a resiliência da atividade norte-americana, apesar, né, desse ciclo de aperto que o FOMC, o entre aspas, Comitê de Política Monetária do Federal Reserve implementou, né, o aperto mais agressivo em 4 décadas, desde 1980, e apesar disso a economia continua forte, criou 339 mil empregos em maio, e embora a taxa de desemprego tenha avançado de 3,4 para 3,7, de acordo com o último payroll, ainda assim a taxa de desocupação, né, o desemprego continua em um patamar historicamente baixo, o que alimenta a economia e acaba afastando o cenário recessivo, né? No começo do ano a gente esperava uma recessão nos Estados Unidos ainda neste ano, possivelmente no 4º trimestre, e hoje a gente já aguarda uma recessão mais branda e possivelmente na metade do ano que vem, né? Então, algo muito diferente do que a gente projetava no começo do ano. A Europa também apresentou uma melhora em termos de perspectivas, embora o resultado agora do primeiro trimestre do PIB da zona do euro tenha apresentado uma leve retração, e a Eurostat, que é a agência de estatísticas da União Europeia, revisou também o PIB do 4º TRI para o campo negativo, que fez com que a zona do euro entrasse em recessão técnica, né, quando tem 2 trimestres consecutivos de resultado negativo. E olhando para a China, a gente ainda tem algumas dúvidas, né? Desde a reabertura econômica lá em novembro do ano passado, a China lá apresentou um otimismo muito grande por parte dos investidores, mas eu diria que a partir de meados ali do primeiro trimestre, então fevereiro, março, a economia começou a apresentar alguns sinais de perda de ímpeto nessa recuperação pós-reabertura econômica, que fez inclusive com que a maioria das commodities desvalorizasse no período, né? A gente vem acompanhando, por exemplo, a cotação
do petróleo em uma trajetória descendente, e muito dessa trajetória, dessa queda no preço da commodity, do petróleo especificamente falando, é fruto justamente de uma maior dúvida em relação à retomada chinesa. Então, afinal de contas, a China é um importantíssimo consumidor de petróleo. Olhando para o Brasil, é o nosso maior parceiro comercial, e é claro que uma China... uma recuperação chinesa, na verdade, né, menos intensa, tende a ser um vento contrário. Mas, no cômputo geral, né, no consolidado, a gente tem, sim, um cenário muito positivo, tanto lá fora quanto aqui, mas o principal motivo dessa alta que a gente vem acompanhando do Ibov ao longo das últimas semanas vem aqui de dentro mesmo. Perfeito. Isa, sua pergunta para o Antônio. Antônio, já que a gente está falando a de Isa... mercado lá... sim, então, temos a Isa, sim. Antônio, já que a gente está falando de mercado lá fora, né, existe a expectativa ali do Federal Reserve em relação a uma possibilidade de frustração das expectativas em relação aos ajustes dos juros, né? E com essa, né, a gente falou também da falta de clareza dos juros aqui no Brasil, mas lá fora também. Eu queria que você comentasse em relação às perspectivas em termos dos mercados de ações e o que a gente pode esperar também em termos de desempenho no mercado de ações para setores destacados na Bolsa de Nova York, como, por exemplo, Tesla e Boeing. Bacana. Bom, Isabela, uma das minhas maiores preocupações, olhando para as bolsas lá nos Estados Unidos ao longo dos últimos meses, é que o mercado ele precificava implicitamente, através da curva de juro norte-americana, né, que o Federal Reserve promoveria cortes na taxa de juros ainda neste ano. E por que isso me preocupava? Porque ainda não é, né, o nosso cenário base, e tampouco da grande maioria do mercado. Então, o fato de implicitamente o mercado acreditar e precificar uma queda, né, cortes na taxa de juros neste ano, poderia ser um vento contrário quando o mercado entendesse que isso não aconteceria e corrigisse as suas precificações implícitas, né? Algo que, inclusive, esse movimento aconteceu em maio. No começo de maio, a curva de juros norte-americana ainda precificava alguns cortes, sendo que hoje a curva já não precifica cortes. Inclusive, o mercado ele acredita que existe a possibilidade da taxa de juros norte-americana chegar em dezembro em um nível superior ao patamar atual, né, a faixa entre 5 e 5,25, e também na reunião agora desta semana, né, na reunião em que o resultado, né, a decisão será publicada na quarta-feira, os mercados também passaram a acreditar que talvez não seja o término, né? Talvez não seja o fim do ciclo de ajuste da política norte-americana, mas uma pausa estratégica. Isso foi vocalizado por diversos dirigentes do FOMC. O próprio chairman, o Jerome Powell, comentou isso algumas vezes, que uma pausa poderia permitir ao comitê avaliar os efeitos, avaliar a perspectiva, na verdade, né, e os efeitos defasados da política monetária. Então, essa virada de chave, digamos assim, esse pivô do mercado em entender que as taxas de juros norte-americana continuarão em um patamar elevado, quiçá até mesmo acima do patamar atual até o final do ano, é um vetor super importante em termos de precificação, né, em termos de preço das ações para os índices por lá. Em relação às empresas que você comentou, me completa por gentileza, mas você falou de Tesla e... Tesla e Boeing. Boeing. Tesla e Boeing, perfeito. Bom, é a discussão que a gente precisa eventualmente fazer entre empresas de crescimento e o S&P, assim como o caso aqui do Ibovespa, entrou na sexta-feira da semana passada, sexta-feira agora, em bull market, superando também 20% de alta desde o seu último fundo, ocorrido, se eu não me engano, em novembro, não me recordo agora perfeitamente, mas mais ou menos por esse período. E muito desse muito desse otimismo, veio justamente por entender que, primeiro, pode até ser que o Federal Reserve promova mais
um ajuste, 2 ajustes, mas a luz no fim do túnel do ajuste na política monetária está muito próximo, ou seja, a gente pode até não ter certeza ainda até onde o Federal Reserve vai, mas a gente sabe que ele já não vai mais muito longe. Hoje a dúvida reside muito mais em por quanto tempo do que até onde o Federal Reserve vai elevar as suas taxas de juros. E é claro que isso traz uma maior previsibilidade e acaba acalmando, de certa forma, os mercados, né? Eu costumo dizer que o mercado ele prefere saber a notícia ruim do que viver na incerteza. Ou seja, sabendo que o final do ciclo de ajuste está próximo, pelo menos o mercado ele consegue já orientar suas alocações e entender qual é o melhor tipo de estratégia para esse momento, né? As empresas de tecnologia como um todo, ao longo principalmente agora de maio, surfaram uma onda muito positiva com a inteligência artificial, né? O ChatGPT trouxe realmente esse assunto muito à tona e inúmeras empresas do setor começaram a se movimentar de alguma forma justamente para aproveitar nessa tecnologia, digamos assim, que é super importante, e a gente sabe que empresas que não se adequem, não busquem se aprimorar e evoluir junto com as tecnologias, acabam ficando obsoleta e, obviamente, ficando para trás. Caso da Tesla, por exemplo, que realmente vem buscando se posicionar no mercado como sempre, né, como uma empresa inovadora, e o Elon Musk à frente, obviamente não vai deixar de fazer isso, afinal de contas é a sua marca registrada. Já falando da Boeing especificamente, é um ponto até parecido com o que eu comentei há pouco em relação às empresas cíclicas e não cíclicas, em razão dessa atividade ainda resiliente. A Boeing ela até pode, por mais algum tempo, ainda apresentar alguns resultados mais sólidos, né, mais positivos talvez, mas a médio / longo prazo a gente sabe que em decorrência desse aperto monetário que inclusive tende a continuar até o final do ano que vem, ou seja, a gente acredita que o Federal Reserve deva sustentar as suas taxas de juros em um patamar elevado até o final do próximo ano, até o terceiro trimestre, o quarto trimestre do ano que vem. Isso obviamente tende a arrefecer a atividade e, consequentemente, arrefecer também a demanda dos clientes como um todo, né? Não apenas os norte-americanos, mas de todos aqueles que consomem os serviços das companhias aéreas. E a consequência, claro, que teria uma menor demanda, né, um menor consumo das aeronaves da Boeing em decorrência justamente dessa queda na atividade. Ou seja, Tesla eu tenho uma visão mais positiva, enquanto Boeing eu prefiro olhar com um pouco mais de cautela, talvez buscar oportunidades até para reduzir a exposição, pensando que à frente a tendência é realmente de que a empresa seja afetada negativamente pelo contexto macroeconômico. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer e com certeza vamos voltar a comentar sobre o mercado brasileiro e internacional com Antônio Van Moorsel, estrategista-chefe e sócio da Aquavero. Muito obrigado, Antônio. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Eu que agradeço, Carlos e Isabela. Uma boa tarde.